João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É a quarta vez que Jesus usa essa declaração, eu sou, ou seja, referindo-se à sua divindade, a ser Deus. E, sem dúvida, fazendo essas afirmações, fica bem claro o contraste entre Jesus e os falsos pastores na liderança dos judeus, na liderança da religião judaica da época. Já havia chamado esses líderes de ladrões e salteadores. Agora Jesus os chama de mercenários. Jesus aqui ele destaca quatro ministérios que ele desempenha como o bom pastor. O primeiro, ele dá a vida pelas suas ovelhas, como ele afirma no versículo 11, que já lemos, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No antigo sistema, na antiga lei, as ovelhas morriam pelo pastor. Agora, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E é bom destacar, que Jesus não morreu como Marte, um executado por homens, como muitos creem. Que Jesus foi um Marte, morreu executado pelos homens. Jesus morreu como um substituto. Morreu em nosso lugar, entregando a vida voluntariamente por nós, por mim e por você. E como no antigo sistema, na antiga lei, o sangue das ovelhas eram derramados, aqui o sangue de Jesus é que é derramado. E o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é suficiente para a salvação do mundo, para salvar toda a humanidade. É mais do que suficiente. Mas só é eficaz este sangue derramado na vida daqueles que creem nele, que o recebem como único e suficiente Salvador. Vamos ver aqui novamente, Está em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Apesar de o sangue de Jesus ser suficiente para salvar o mundo inteiro, só serão salvos aqueles que crerem em seu nome. Aqueles que, como aprendemos em lições anteriores, mensagens anteriores, nascerem de novo, nascerem da palavra, nascerem do Espírito, da palavra semeada em seus corações, trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, convencidos do pecado, convencidos que necessitam de um Salvador, arrependendo-se e convertendo-se, e produzindo frutos que mostram verdadeiro arrependimento. Nestes é que é eficaz o sangue de Jesus. Versículo 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus faz uma referência aqui, uma comparação àqueles que não são os pastores donos das ovelhas, mas são contratados para cuidar delas. Ou seja, estão trabalhando por um salário. E Jesus traz esse ensinamento, que aqueles que não são chamados por Deus, como vimos na mensagem anterior, não são pastores.
e buscam o seu interesse próprio. Quando vem o perigo, a dificuldade, eles simplesmente abandonam as ovelhas. Eles não vão se colocar em risco, não vão querer pagar o preço, porque as ovelhas não são deles, eles não são pastores daquele rebanho. Então por isso que eles fogem, porque eles não têm cuidado para com as ovelhas. Mas o bom pastor, o verdadeiro pastor, Jesus, ele deu a vida pelas ovelhas. Ele estará sempre cuidando de suas ovelhas. E podemos novamente fazer menção ao mendigo cego curado por Jesus, né? Que os fariseus não demonstraram nenhum cuidado e interesse por ele, expulsando-o da sinagoga, o injuriando, o maltratando. Mas Jesus, o bom pastor, o recebeu e o acolheu. O segundo ministério que Jesus desenvolve aqui é quando ele diz: conhece as suas ovelhas. Ele conhece suas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, ele conhece as suas ovelhas e diz: delas eu sou conhecido. Aqui Jesus está falando de um relacionamento íntimo entre ele e suas ovelhas. Por consequência, entre o Pai e seu rebanho, e as ovelhas que estão aos cuidados do bom pastor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas, delas eu sou conhecido. As ovelhas têm o conhecimento de Jesus, têm o conhecimento da verdade, têm o conhecimento da palavra de Deus, sabe discernir de forma correta a voz do bom pastor, daquele que deu a vida por elas. Jesus, ele conhece suas ovelhas por nome. Ele chama pelo nome. João 10,13, ele fala, repetindo o versículo 3 aqui: a este o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Jesus conhecia Simão, o chamou de Simão, ele deu um novo nome. Chamou Zaqueu pelo seu nome. Quando Zaqueu estava em cima da árvore, Jesus, passando por baixo, parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois convém pousar na tua casa hoje. E após sua ressurreição, no horto, quando Maria Madalena falava com ele, cuidando que ele fosse o horteleiro, um trabalhador ali do horto, quando ele disse o nome de Maria, a chamou pelo nome, ela reconheceu o seu pastor. Olha como é maravilhoso o relacionamento do pastor com a ovelha. Ele conhece o seu rebanho. O maravilhoso é a ovelha conhece a voz dele. A ovelha sabe quando é o Senhor que está falando, porque ela sente no coração, é tocada em seu coração quando ela ouve a voz do seu pastor. Ele a chama pelo nome. É maravilhoso esse relacionamento, esse conhecimento entre ovelha e pastor, essa intimidade entre o rebanho e Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Jesus conhece a nossa natureza, apesar de como um rebanho sermos semelhantes, cada um tem características distintas, e o bom pastor, ele conhece a peculiaridade de cada um de nós. E ele leva essas peculiaridades, que também
pode-se dizer, né, englobar aí necessidades especiais que algumas têm, ele leva em consideração ao cuidar do seu rebanho. Ele, conhecendo cada um, ele sabe tratar com cada um, com cada ovelha do seu rebanho. Veja bem, podemos ver isso bem claro também, né, observando os 12 apóstolos de Jesus, que eram, claro, diferentes uns dos outros. Por exemplo, Pedro, impulsivo, extrovertido. Isso aí você vê em Pedro, no comportamento dele. Enquanto Tomé era o tipo de pessoa que hesita, né? Era hesitante e cheio de dúvidas. O tipo do crente cheio de dúvidas, que simplesmente não crê. Que ao invés de simplesmente crer, que é prova de tudo, que é sinal de tudo. Então aí você vê aí um Pedro, né, impulsivo, extrovertido, um Tomé hesitante, cheio de dúvidas. André, que gostava de se relacionar com as pessoas e estava sempre apresentando alguém para Jesus. André sempre trazia alguém diferente para Jesus. Esse é um papel, uma peculiaridade que as ovelhas devem ter também, de estar sempre trazendo alguém diferente para Jesus, para ter relacionamento com Jesus. E enquanto Judas, peculiaridade de Judas, né? Enquanto Judas queria usar os outros para o benefício próprio, não é verdade? Então Jesus conhecia cada um desses homens pessoalmente e sabia como tratar com cada um deles. Assim como Jesus conhece cada um de nós e sabe como tratar com cada um de nós. E sabe como agir com cada um de nós para nos conduzir a pastos verdejantes, nos conduzir à vida eterna, nos manter disciplinados nas veredas da justiça. E uma vez que conhece a nossa natureza, também conhece nossas necessidades. Jesus sabe tudo de nós. Então, como a Bíblia diz, lancemos sobre Ele nossas ansiedades e deixe que Ele cuide de nós. Deixe que Ele vai cuidar de nossas necessidades. À medida que o pastor cuida das suas ovelhas, elas passam a conhecê-lo cada vez mais. O bom pastor conhece as suas ovelhas e elas sabem quem ele é. Conhece-no cada vez mais ao ouvir a sua voz, a sua palavra. Quanto mais a ovelha ouve a palavra, e a Bíblia deixa bem claro que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais a ovelha ouve a sua voz, ouve a sua palavra, mais ela o conhece, mais ela experimenta seu cuidado diário. Ao seguir o pastor, as ovelhas aprendem a amá-lo, confiar nele. Jesus, ele ama os seus. Ele ama os seus e demonstra esse amor pela maneira que cuida deles, pela maneira que cuida de suas ovelhas, pela maneira que cuida de seu rebanho. Deus os abençoe na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.